Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje é Liga dos Campeões, pois nesta terça e quarta-feira conhecemos os dois finalistas. Então bora falar um pouco mais sobre PSG e Inter, que vão fazer a grande decisão no dia 31 de maio em Munique. Começando pela terça-feira, começando pelo primeiro finalista definido, que foi a Internazionale de Milão. Um confronto épico, se não a maior, uma das maiores semifinais da história da Liga dos Campeões. Se colocar no geral de mata-mata, foi um dos maiores confrontos da história desses campeões que Inter e Barcelona protagonizaram, foi incrível. Em 2010 já tinham feito um clássico da Champions e conseguiram dobrar a aposta, porque os dois jogos foram espetaculares, as reviravoltas dentro dos jogos, os heróis prováveis e improváveis. A Inter começa ganhando, o Barcelona vai atrás, o 3-3, que quase virou um 4-3, porque o Inter tem um gol anulado por uma ponta de chuteira, a pressão do Barcelona, o Lamine Yamal jogando um absurdo nos dois jogos, o Lautaro voltando no sacrifício, fazendo gol sendo importante, Marcos Thuram também, e a Inter fazendo o primeiro tempo melhor, vencendo com méritos, o Barcelona volta no segundo tempo avassalador, consegue a virada, parecer... Não, seria uma das grandes viradas da história da Champions, mas no último lance o Acerbi, zagueirão experiente, vai lá para a área e faz o gol. O Dumfries sendo muito decisivo. E, cara, que roteiro espetacular, que semifinal incrível. Antes dela já era, se imaginar que qualquer um que passasse era merecido, e depois disso aí, cara, é aquela sensação, né? Os dois times jogaram muito, o Barcelona lamenta porque via que tinha potencial para esse final e ser campeão, mas a Inter também deu um absurdo. Não é fácil você enfrentar esse Barcelona em 2 jogos e fazer 7 gols no total. O Sommer sendo decisivo também em defesas, foi assim, épico, uma semifinal épica. É daqueles jogos que lembram porque você ama futebol. Incrível mesmo, as reviravoltas e tudo mais, histórias dentro dos jogos, e uma Inter que se classifica com muito méritos. E, cara, que bom ver essa Inter chegando. Também seria legal ver o Barcelona indo pra final por tudo que vem jogando bola na temporada. Mas, assim, que legal ver essa Inter de Milão chegando em mais uma final de Champions. Essa Inter tendo os holofotes que merece. Porque o time chega na final da Champions contra o Manchester City. Mas, assim, não é um absurdo dizer que se a Inter talvez tivesse caído pro Milan na semifinal, talvez o Inzaghi nem teria continuado. Porque naquele ano não foi um grande ano da Inter na Série A. Mas nas Copas o time foi muito bem, na Copa Itália, e principalmente na Champions foi avançando. Também contou com uma chave que era mais acessível, o Benfica, depois o Milan, que passou pelo Napoli. Isso também tornou as coisas mais acessíveis. Chega na final, faz um grande jogo contra o Manchester City, é melhor o jogo inteiro. O Manchester City chegou como muito favorito naquela final, a Inter faz uma partidaça no nível de estratégia, de execução, criando chances, escapou por pouco o título daquela vez, e dali pra frente o time não se abateu, não teve aquele baque pós-perda de título. Não, a Inter cresceu ainda mais, a Inter se tornou o melhor time do futebol italiano, mesmo que não ganhe a Liga esse ano, que hoje está muito mais próxima do Napoli. A Inter hoje é o melhor time da Itália, e muito com a evolução do trabalho do Simone Inzaghi. Ganhou o Campeonato Italiano na temporada passada de maneira muito dominante. Há muito tempo não se vê na Itália, até mesmo no período de hegemonia da Juventus, poucas vezes se viu tamanha dominância. Caiu cedo na última Champions e claramente não deixou a Champions em alguns momentos em segundo plano. Isso custou caro. No sorteio acabou pegando o Atlético de Madrid e até foi melhor no confronto, né? Mas o jogo de volta ali, né, no Wanda Metropolitano é complicado mesmo. Mas assim, já era um time na temporada passada, já era um dos melhores times da Europa, já dava a impressão que poderia chegar muito longe na Europa, mas caiu cedo. E eu tenho a impressão que essa Inter passou por muito tempo subestimada, até por ter caído cedo na última Champions. E aquela impressão que só é bom na Itália, etc. Não, e era um time muito bom. E a campanha desse ano na Champions é muito boa. Chegou a esse confronto com o Barcelona com a melhor defesa do torneio, e uma defesa que sofreu apenas um gol na fase de Liga. Uma Inter que passou na fase de Liga em vários momentos rodando o elenco, em vários momentos sem jogar com força máxima, fez uma das melhores campanhas, fez ótimos jogos contra times fortes também, contra Manchester City e Arsenal, ótimas atuações. Então foi uma Inter muito sólida, sempre mostrando ser um time muito bem treinado e um time que poderia ainda jogar mais do que estava jogando.
Chega no mata-mata, aí tem uma questão também física. A Inter, né, nessa reta final da temporada, vem apresentando uma queda física mesmo. Até porque não tem um elenco tão recheado de opções assim. E a Inter jogou em 3 frentes, né? A Inter caiu na semifinal da Copa Itália com o Milan. E lutando ponto a ponto pelo título italiano. Então isso foi trazendo desgaste. Mas se naquela campanha do último vice teve um caminho mais fácil que ajudou, nessa não. Pegou nas quartas finais um Bayern de Munique, conseguiu vencer na Alemanha, os 2 gols em jogadas muito bem trabalhadas, e resistiu à pressão no jogo de volta, saiu atrás, foi buscar o placar, depois toma a pressão e resiste, e agora na semifinal consegue eliminar o Barcelona. É uma Inter muito bem treinada pelo Inzaghi, um time que sabe se adaptar ao adversário, que sabe se adaptar ao contexto. Se precisar jogar de maneira mais reativa, se defendendo mais no seu campo para sair em contra-golpe, sabe fazer isso muito bem. Se precisar jogar mais usando bolas longas, sabe fazer isso muito bem, seja com os alas, seja usando o Lautaro e Thuram, que são muito bons nisso também. Se precisar subir suas linhas e jogar pressionando o adversário no campo dele, pagando aquela pressão na saída de bola, também sabe fazer isso bem. É um time que, se precisar também criar com posse de bola, também cria. Não tem problema nisso, tem qualidade, tem armas para isso. Tem um trio de meio campo que tem jogadores que sabem muito bem tratar a bola. Çalhanoğlu, Mkhitaryan, principalmente Barella. E Mkhitaryan e Çalhanoğlu, 2 caras mais experientes que vivem talvez o grande momento de suas carreiras logo agora. Que na Inter, assim, de certa forma, se inventaram, que a gente tá vendo um Çalhanoğlu meio que quase como um primeiro volante. Um cara que muitas vezes era um meio ofensivo, um meio amador, mais à frente. Mkhitaryan também foi se tornando um meio campista, um cara que muitas vezes jogava pelo lado de campo. E foram se modificando sobre esse time do Inzaghi. Então uma Inter que sabe jogar de diversas maneiras, pode levar perigo na bola parada. E tem alguns jogadores que também estão jogando um absurdo e que estão na Inter porque escolheram ficar na Inter. É o caso do Bastoni, que para mim é um dos melhores zagueiros do mundo. Já faz algumas temporadas. Quando a gente faz uma lista de melhores zagueiros do mundo, o Bastoni está entre os 5 melhores. Hoje não tem 5 melhores zagueiros do mundo melhores que ele. E não é só melhor construindo, que ele faz isso muito bem, mas é melhor também defendendo. Cada vez mais é um defensor de elite. Quando você olha para as alas, Dumfries e Di Marco são 2 alas de alto nível. Hoje estão entre os melhores da posição, ou seja, o lateral. Para mim, o Di Marco é o melhor ala/lateral esquerdo do mundo já faz umas 2 temporadas. Mesmo que recentemente, até por problemas físicos, ele tem uma queda de desempenho. Então você tem, por exemplo, Carlos Augusto e Darmian, que são bons reservas. No meio campo você tem um Barella, que também joga uma bola absurda e que cada temporada parece que fica melhor. E no ataque não tem como falar dele, Lautaro Martinez, que é o líder, né, a grande referência desse time. É o grande craque, é o grande ídolo. Cada vez mais como se colocando como um dos grandes jogadores da história da Inter. Números, falta uma grande conquista, a Champions seria essa coroação que falta para ele. E um Lautaro que parece que pós-Copa de 2022, cara, virou outro jogador. Subiu demais de nível e assumindo cada vez mais protagonismo, crescendo cada vez mais em grandes momentos. Não só na Inter, mas na seleção argentina. O Lautaro é o grande jogador da Copa América que a Argentina ganhou, não só pelo gol do título, mas também durante a campanha na Inter, cada vez mais sendo esse líder que o time precisa. Muito legal ver essa Inter finalmente tendo os holofotes que merece, ver jogadores finalmente tendo o reconhecimento, como o Sommer, que sempre foi um bom goleiro, mas tudo bem que na Inter ele está jogando um nível ainda maior, mas que bom ver eles também sendo decisivo. Ele é uma peça importante nesse time da Inter, então é uma Inter também que vai muito bem ao mercado, mesmo com seus problemas financeiros que a Inter vive nos últimos anos, consegue se reforçar, consegue ir bem no mercado, saber aproveitar oportunidades de jogadores a vezes fim de contrato, como o caso do Marcos Thuram, que é o titular hoje. Não só ele, mas o Çalhanoğlu em fim de contrato para a Inter. Olhando mais o time do Debray também, lá atrás também lá foi fim de contrato. O Zelinski e Taremi, que são opções de banco, também jogadores que vieram nesses moldes, aproveitando essas oportunidades que foram surgindo. Então uma Inter que também soube, que mesmo com seus problemas, soube se reforçar até para conseguir manter também essa base de vencedores, essa espinha dorsal de jogadores que poderiam já ter saído para clubes mais poderosos hoje economicamente, mas escolheram também ficar. Carlos Lautaro, Bastoni, Barella, Di Marco, entre outros. Então, muito merecida a classificação da Inter. Do outro lado, um PSG que, assim, um PSG no começo da temporada, outro agora, né? Impressionante.
O PSG começa a temporada com a saída do Mbappé. O campeonato francês, o PSG dominou, assim, nem com os melhores momentos das estrelas, a gente viu um PSG tão dominante. O PSG estava só até pouco tempo atrás da derrota por Nice, o PSG estava sonhando realisticamente com ser campeão invicto, algo que nunca tinha acontecido ainda. E, cara, esse PSG mais coletivo, menos pautado em estrelas, é um time bem mais legal de se ver. Quem diria, né? Quem diria que na hora que o PSG deixasse de se basear apenas por nome e começasse a buscar o seu planejamento, voltar em ter um coletivo forte, o projeto conseguiria ser ainda mais forte. Já foi na temporada passada, chegou à semifinal e cai de maneira surpreendente o Borussia Dortmund. Nessa temporada acaba sendo a continuação daquilo que começou lá atrás. E o time colhe o fruto já chegando à final da Champions. E, cara, doida a reviravolta que o PSG começa a Champions muito mal, começa perdendo jogos. Vamos lembrar, o PSG chega para as duas últimas rodadas da fase Liga contra Manchester City em casa e Stuttgart fora. Se perdesse, pelo menos um desses jogos, podendo ser eliminado. O PSG na última rodada da fase Liga, se ele perde para o Stuttgart, ele provavelmente seria eliminado da Champions. Ainda na primeira fase. Tamanho foi ruim a campanha lá atrás. O PSG agora passou pelo Arsenal. O Arsenal enfrentou o PSG na fase de Liga e o Arsenal venceu com tranquilidade 2-0. Então vamos ver como o time mudou. Mais ou menos ali em dezembro, existiam alguns rumores sobre a continuidade ou não do Luiz Henrique, porque o time, assim, por mais que dominasse na França, o desempenho na Champions não era bom. E existia dúvidas, existia rumores de possíveis problemas internos. E hoje é inimaginável você pensar isso, porque existia há poucos meses atrás rumores de que talvez o Luiz Henrique não continuasse após a temporada. O Donnarumma, que virou o grande nome do PSG nesse mata-mata, ele chegou a ser colocado no banco por Safonov. Começa a temporada em descrédito. Até o jogo de volta contra o Liverpool na Champions, a temporada do Donnarumma era muito mais de críticas negativas do que positivas. Mas desde lá, cara, a gente está vendo o Donnarumma nos seus melhores momentos. O Donnarumma da seleção italiana. Aquele que foi decisivo na Euro que a Itália ganhou. Cara, ele é o protagonista, não sei, talvez principal do PSG ter chegado a essa final, porque no jogo de volta contra o Liverpool, ele garante a classificação não só nos pênaltis, mas o Liverpool no segundo tempo consegue encolar o PSG. E ele é decisivo contra o Aston Villa no segundo jogo, aquele segundo tempo, que o Aston Villa vem com tudo pra cima, ele consegue segurar a onda e evitar ali que o jogo fosse para prorrogação. E na semifinal ele também foi decisivo. No jogo de ida contra o Arsenal, consegue criar algumas chances, ele aparece no jogo de volta também. Então, assim, o Donnarumma muito decisivo e que, sim, em temporadas passadas ficou marcado por falhas no mata-mata. Esse é um ano que o Donnarumma está sendo marcado por ser decisivo, por crescer na hora que mais precisa do time. Você tem na defesa o William Pátio, que foi uma excelente contratação, que vem jogando muita bola, o Marquinhos, aí no banco você ainda tem o Beraldo, o Lucas Hernandes, Kimpembe, é um PSG que também se fortaleceu no seu elenco. Assim, tem que falar dos laterais, né? Hakimi e Nuno Mendes jogando muita bola, foram muito importantes, por exemplo, para o PSG passar do Liverpool, não só ofensivamente, porque eles são muito bons, mas defensivamente. A Champions do Nuno Mendes é muito boa, ele anulou o Salah completamente nos dois jogos. Hakimi sendo importante também nesse mata-mata contra o Arsenal. O meio campo encaixou muito bem, esse trio João Neves, Vitinha e Fábio Ruiz é muita qualidade, eles têm tudo, né? Eles competem muito sem bola, de pressionar, etc. Entregam também qualidade ofensiva. O Fábio Ruiz, pós-título da Espanha na Euro, também é um jogador que subiu de nível. Ele jogou muita bola naquela Euro. E isso parece que fez despertar nele o melhor. O João Neves e Vitinha evoluindo, sendo jogadores que o PSG esperava quando contratou. Isso que tem o Zaire Emery no banco, que também é muito bom jogador. E no ataque, cara, sem ter essa referência, o time foi se encaixando, né? Dembélé fazendo uma temporada da sua vida, o Desiré Doué crescendo muito durante a temporada, isso é uma sensação. O Barcola, apesar de ter uma queda de desempenho, também é um jogador muito importante, foi muito importante lá no começo, quando o PSG não estava tão bem. E claro, a contratação do Kvaratskhelia é também ótima. O PSG viu uma oportunidade ali, um jogador que estava querendo sair do Napoli, abaixo do preço que ele realmente valeria, e era um protagonista, um cara que dá esse salto a mais no nível do ataque, e um cara que se entrega também pelo time, que não só joga só para ele, e é algo que o PSG precisava também bastante. E esse trio começa a se encaixar bastante, sem ter uma referência, com muita velocidade, movimentação, jogadores capazes de decidir com um drible, com uma finalização, Dembélé se tornando cada vez mais o protagonista que esse time,
e com o Kvaratskhelia e o Desiree Doué jogando muito, então um PSG muito ajustado coletivamente e que soube também sobreviver aos momentos ruins, porque teve esses momentos de inconstância durante o caminho e mesmo assim o time sobreviveu, o time mostrou muita maturidade e o futuro é muito promissor no PSG, independente do se o título vir ou não nessa temporada, pelo que vem sendo o trabalho do Luis Henrique e que chega a uma final de Champions depois de 10 anos, aquele título lá com o Barcelona, com o da Juventus, na Alemanha inclusive, chega de novo uma final de Champions e, cara, um time que cresceu demais. O PSG pós-virada do ano, o PSG de 2025 é outro time em relação de 2024. Passa pelo Liverpool de maneira merecida, passa pelo Aston Villa também de maneira merecida, pelo total do confronto, por exemplo, pelo jogo de ida. Contra o Arsenal teve jogo duro, soube sobreviver aos momentos que o Arsenal foi melhor e quando teve a oportunidade foi mais certeiro, foi mais eficiente. Então, vem uma expectativa de uma grande final. De uma final sensacional, a Inter coroando um grande trabalho do Inzaghi, de vários jogadores recebendo finalmente o holofote que merecem, e um PSG, esse novo PSG, que é muito mais legal de se acompanhar, de se divertir, que foi crescendo muito durante a temporada e que também chega de maneira merecida. Agora eu quero saber de você, deixa nos comentários o que você achou das classificações de Inter, Internazionale e PSG para a final da Champions. Não esqueça também de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses demais conteúdos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.